Eu, Jorge Negão, músico, percussionista, estudando na universidade, tocando com um monte de banda, tocando com um monte de gente interessante da nossa cidade e tocando frevo no Carnaval de Natal, né? O músico pegava o meu surdo, Carnaval, surdo, tararararara. Primeiro dia de Carnaval, tararara. Segundo dia de Carnaval, pararararara. Quer dizer, isso foi passando, eu tocando vários carnavais. Em um dado momento, eu tocando na Banda Independente da Ribeira, uma banda famosa da nossa cidade, eu tive uma visão. Eu me olhei e não me encontrei, né? Eu lá no meio de um carnaval pernambucano, que Natal é um carnaval pernambucano, você começa o carnaval e termina com música de Pernambuco. Tem uma coisa que acontece bem interessante em Natal, é que as pessoas estão na Ribeira, aí voltei, Recife, mas tu tá na Ribeira, rapaz, que é que tu tá voltando em Recife, né? Quer dizer, isso pra mim é fantástico, né? Então, dado um momento da minha vida, eu disse, rapaz, eu não me conheço, né? Cadê minha cultura? Cadê meu lado indígena? Cadê meu lado afro dentro dessa cultura? Eu sou professora, né, há quase 20 anos, da Rede Pública de Natal, estado e município. E minha história como professora, ela se funde muito com o Folia de Rua, porque eu estou no Folia de Rua há 19 anos. Então, quando eu entrei no Folia de Rua, eu ainda era aluna da universidade, e foi nesse processo que eu conheci o Folia de Rua e conheci como funcionava o trabalho. O Folia de Rua também tinha começado, tinha pouco tempo também de trajetória, acho que, se eu não me engano, 1 ano já ainda, né? E eu entrei no grupo porque eu me encantei. Tudo começa com minha visão como músico percussionista de não me conhecer. Eu conhecia muito mais a cultura popular de Pernambuco, conhecia a cultura baiana, conhecia o rock and roll, né? Que essa cidade é um pouquinho de rock and roll. E chegou um momento da minha vida que eu não me vi. E aí eu parti para essa pesquisa junto aos caboclinhos do Ceará Mirim, junto aos Zambê, junto aos Congos de São Gonçalo do Amarante, para poder trazer isso para a minha vida e levar para o conhecimento das pessoas. Então, a partir desse momento, foi criado o Grupo Folia de Rua Potiguar. Nós pegamos a cultura popular tradicional, trazemos para nosso meio, transformamos isso e damos uma visão de cultura do Rio Grande do Norte com uma pitada de folia de rua, para não ficar assim tão tradicional, tão enraizada. Claro, eu tenho minha visão de percussionista, aí eu coloco a minha visão de percussionista dentro da cultura tradicional. Isso é Folia de Rua Potiguar. Quando a gente tem nossos alunos no Folia, a gente percebe que eles não conhecem a cultura popular do Rio Grande do Norte. É como a gente estava conversando anteriormente, a cultura que é conhecida, a história que é conhecida, é de fora. Por quê? Porque existe uma propaganda, porque existe um trabalho feito desde a educação, desde dos bancos escolares até a fase adulta, de valorização, de transformação, de conhecimento dessas culturas. O Rio Grande do Norte, nesse caso, a gente tem essa falha, desde os bancos escolares até a fase adulta. Na realidade, a minha visão de percussionista é bem interessante, porque quando eu parti para conhecer os ritmos, eu fui olhando as células direitinho, como é que funcionava, o que é um tambor X, o que é um tambor Y, né? E levando isso para a minha vida pessoal. Quando fui colocar isso dentro do Folia de Rua, aí a gente coloca isso de uma maneira bem bacana, porque nós pegamos o aluno, ensinamos o aluno a ver essa fusão de ritmo, né? Que o aluno chega no Folia de Rua, eu não sei tocar instrumento nenhum. Então, quando ele chega no Folia de Rua, ele chega 0 vezes 0. E aí a gente vai colocando dentro da pesquisa dele, do conhecimento dele, essa linguagem do caboclinho, do zambê, e aí ele vai automaticamente se conhecendo como Sir Potiguar, como percussionista, e eu, ao mesmo tempo, vou começando a me colocar como um professor de música dentro dessa visão que a gente está passando para ele. Eu, como percussionista do Rio Grande do Norte, eu tenho essa responsabilidade de formar os grupos e as oficinas e as aulas que eu dou em sala de aula, em escolas, com a cultura popular do Rio Grande do Norte, porque senão, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar multiplicando conhecimento de outros estados que são maravilhosos. Adoro a cultura popular de Pernambuco, adoro a cultura popular da Bahia, adoro a cultura popular do Maranhão, mas eu tenho a responsabilidade de ser
eu, Jorge Potiguar. E é isso que eu faço com minha percussão. Minha forma de dar aula com a percussão é pontuar a cultura popular do Rio Grande do Norte. Então, quando você veste a camisa do grupo, você sabe exatamente quem você está representando. Você é um representante da cultura potiguar. E atrás disso tem um conhecimento. Não é um representante que botou apenas a camisa e não sabe o que está fazendo. Não, sabe o que está fazendo, sabe o que está representando. Então, eu acredito que essa é a importância que cada um traz para o grupo e para si também, né? Porque abre seus horizontes, tem a questão do aprendizado, que a gente está sempre nesse processo de aprendizado. E essa pessoa que faz parte do grupo, ele está construindo novos elementos e construindo também o grupo. Alguns aposentados que usam o Folia de Rua como terapia de lazer, terapia ocupacional, então eles vêm para o Folia de Rua e aí, da mesma forma, do mesmo conhecimento que está trabalhando a cabeça do guri, a gente está trabalhando a cabeça do idoso também para que ele, né, se sinta bem, ele tenha autoestima, né, que é bem complicado trabalhar esse papo da autoestima, porque as pessoas chegam num momento já avançado da vida, já não quero fazer mais nada e tal. Quando ele pega um tambor, ele se transforma, né? Porque ele pega um tambor e ao lado dele tem as pessoas dançando, então ele se sente valorizado. Essa valorização é fantástica. A gente vê numa pessoa que tem 70 anos, ele já está naquela fase de... eu recebo relatos assim, olha, quando o meu marido vai para o Folia de Rua, ele deixa de ir para o bar, ficar bebendo, quer dizer, isso é fantástico, porque aquele tempo que ele estava ocioso, ele acabou o tempo ocioso daquela figura, né? Então, isso é maravilhoso da gente ouvir também, isso é bem bacana. É bem interessante a gente colocar o caboclinho como exemplo, porque o caboclinho, quando você pega o caboclinho de Pernambuco e você pega o caboclinho do Rio Grande do Norte, tem uma diferença fantástica. O caboclinho de Pernambuco, ele tem uma pitada de negro, afro. Ele é uma coisa mais pulsante, uma coisa forte. O caboclinho do Rio Grande do Norte é uma coisa mais mântrica, né? Você escuta a música daqui, que tem uma flauta maravilhosa, é meio mântrico, aquela coisa porque já vem do índio, né? Então você vê essa separação rítmica e ao mesmo tempo essa visão maravilhosa que os dois têm, de um estar numa linguagem indígena e outro está numa linguagem afro. Da mesma forma que você vê o zambê. Você pega o zambê e vê o pau furado. São a mesma coisa? Todos os dois têm a mesma característica. Pegar um tronco de madeira, fazer ele ficar oco, botar uma pele, mas tem uma diferença que aí vem a dança, né? Porque o zambê é um instrumento, mas que também dá característica da visão a uma dança. Então, essas diferenças é que vão dando um traçado bem interessante. E outra coisa também, que o zambê do Rio Grande do Norte, o zambê de Tibau, ele traz uma lata, que é um instrumento que todo guri que é percussionista, já das raízes, ele tocou lata em algum momento da vida, que a lata, para mim, é um instrumento de formação. Pega uma lata de uma pessoa e, a partir daquele momento, você começa a transformar a pessoa a partir de um instrumento simples, né? Pega uma lata, entrega na mão de uma criança ou de um adulto e ele começa a se transformar. Então, essas diferenças é que a gente vai observando da mesma coisa, que é caboclinho de Ceará-Mirim, caboclinho de Pernambuco. Zambê, pau furado, são a mesma coisa em forma de instrumento, mas aí quando começam as evoluções rítmicas e as danças, tudo muda, tudo muda. O que é interessante também falar sobre isso, que o índio, ele não trabalha tambores, né? Os índios não trabalham tambores, o ritmo dos índios é feito pelas maracas e os instrumentos que amarram no pé e tal, as flautas e tal. O tambor é uma coisa afro, né? Que chega para o Carnaval de Natal com o decorrer do tempo. No Folia de Rua tem essa história do boi, né? Quando nós começamos o Folia de Rua, que eu fui trabalhar com a cultura de ritmos, né? A gente precisava colocar na rua, né? Um grupo de ritmos. O grupo Folia de Rua, a primeira vez que saiu foi em 2001, com uma banda rítmica formada apenas por mulheres. Eram 32 mulheres. É o primeiro cortejo rítmico feminino do Rio Grande do Norte. Naquela época a gente já
colocava isso no mundo. Mas nós precisávamos ter essa imagem plástica. Se eu botasse apenas um grupo de percussão na rua, o que é que ia acontecer? É um olodum, é um maracatu. Então, quando a gente traz para a rua, a gente traz o boi. Nós levamos o boi do Rio Grande do Norte, que é o boi calemba, né? Ele tem uma diferença nos personagens. Alguns personagens que tem aqui, não tem no boi de Pernambuco, que também não tem nos bois do Maranhão. Quer dizer, essas diferenças vão sendo pontuadas através dos personagens. Cada local tem sua característica diferente nos seus personagens. O nosso boi, ele, apesar de ser um boi mais tradicional, mais sequinho, né? Porque os bois de outros cantos tem o lobisomem, já caracteriza de outras formas. O nosso é mais sequinho, mas com uma linguagem bem interessante, que é nós temos uma história, né? Nosso boi vem com uma história bem bacana, conta uma história da entrada do boi, com cânticos, com dança. Quer dizer, o nosso boi ele tem uma característica de vir com uma linguagem histórica dentro da sua evolução. Isso é muito bacana, porque quando a gente chega com folia de rua, nós trazemos as 3 raças que compõem, né? Nós trazemos o boi, que é europeu, nós temos os ritmos dos africanos e também temos a linguagem dos índios. Então, quando o folia de rua chega para fazer um espetáculo, na realidade ele está tendo uma fusão de linguagens, dessa mistura que compõe o Brasil. Isso é folia de rua. O folia de rua, na verdade, eu vejo como ele vem preencher uma lacuna que as escolas elas deixam. Partir para a casa dos mestres caboclinhos, partir para a casa dos mestres do Zambê, partir para a casa do mestre Manuel Marinheiro, maravilhoso mestre Manuel Marinheiro, estava em vida quando a gente estava começando o folia de rua, para estudar, para conhecer, ver os movimentos. E aí, depois desses estudos, depois de um tempo de estudo, eu disse, agora eu vou formar o grupo Folia de Rua. Parti para convidar uns alunos, e aí, nesse momento, eu disse, bom, vou formar um grupo de percussão feminino. Nesse momento, eu tive a ideia de colocar um grupo feminino. Aí foi um ano de estudo, ensinando as gurias como é que tocavam os tambores, como é que ia se mexer. Um ano depois, eu encontrei com uma figura maravilhosa que se chama Francisco Alves, Chico Alves, o mestre Chico Alves. E aí Chico Alves, procurando ideias, né, que ele é uma pessoa que procura ideias, disse, vamos botar o grupo Folia de Rua no Carnaval? Aí em 2001, nós conseguimos fazer os 2 primeiros grandes cortejos do Folia de Rua, que foi no Carnaval da Ridinha. Ele botou banda alegre, ele botou uma banda de frevo, e botou o Folia de Rua para fazer um cortejo nas ruas da Ridinha. Foi nosso primeiro cortejo, e o primeiro cortejo também que foi no Carnaval de Pirangi. Nós começamos no Carnaval de Pirangi em 2001 e tocamos os 4 dias de Carnaval fazendo cortejo. Foi maravilhoso. A partir daquele momento, já com boi, com burrinha, com jaraguá, tudo, né? Toda a formação do Folia de Rua. Temos os personagens que a gente trabalha melhor, trabalha tem mais presença dentro do Folia de Rua. O Jaraguá, que é um personagem assim meio encantado, né? O mundo dos encantados, que ele existe, mas não existe, ele não existe, porque ele tem uma presença marcante, tem musiquinha, chegou o Jaraguá. É um personagem que se apresenta dentro do Folia de Rua, com música, com dança, com tudo no mais. Tem a burrinha, que é bem ligada à cultura tradicional do Natal, né? Que é aquele momento da levada de Jesus, tem toda aquela ligação que há com Jesus. E o fantástico boi, que é o que caracteriza como um todo, né? Tem o boi que é do boi do Maranhão, boi tal, que é o principal, o máximo, né? O personagem supremo. Esses 3 são os 3 personagens que a gente mais usa dentro do Folia de Rua Potiguar. E uma personagem viva, que ela é quem narra tudo o que está acontecendo dentro do Folia de Rua, que é a Catirina. A Catirina, a gente precisa... Quando a gente bota o Folia de Rua no momento do espetáculo, se eu aparecer apenas com um grupo de percussão, e um boi, e um jaraguá, e uma burrinha, as pessoas não vão entender o que está acontecendo.
é um movimento, né? Um negócio lá que está acontecendo. Quando a gente bota a Catirina, ela vem com texto, ela vem com fala. Então ela vem explicando o que é que está acontecendo. Então a Catirina, ela faz um elo fantástico para nós, porque ela, além de ser a personagem do Boi Calemba, mas ela também narra o que está acontecendo. Oh, nesse momento nós estamos passando por São Gonçalo do Amarante, encontramos o bambelô. Aí a gente toca o bambelô. Nesse momento nós estamos em Ceará-Mirim e agora ritmo dos caboclinhos de Ceará-Mirim. Então a Catirina é um personagem máximo para nós, porque ela faz esse elo, essa ligação de personagens dentro da nossa história, dentro do nosso espetáculo. Então, quando nossos alunos chegam, uma das coisas que a gente tenta fazer é trazer para eles a história desses ritmos, por que esse ritmo ele faz parte do nosso trabalho, qual é a função social desse ritmo e principalmente histórica. Então, quando a pessoa termina, ele diz, nós temos cultura popular? Né? Porque muitas vezes é mais fácil para o espectador. Se você pegar um tambor der na mão de uma criança, automaticamente ele faz tu-du-du-du-du. Ele transmite, ele vai embora para a Bahia sem nunca ter estudado percussão, né? Quer dizer, a Bahia está presente em nossa cena com uma força fantástica. E aí chega o Folia de Rua exatamente para isso, para dizer, não, ó, também existe esse ponto aqui que você pode estudar e pode conhecer. Nós tivemos uma oficina que estava acontecendo no Guarapes, né? Eu tive um tempo do Folia de Rua, nós montamos através do projeto Engenho dos Sonhos, umas oficinas no Guarapes. E isso foi acontecendo e tal, e chegou um dado momento que tinha um guri que estava assistindo, ele não era presença no grupo Folia de Rua, ele estava assistindo e tal. Quando terminou, ele pegou o tambor e tocou o ritmo de Caboclinhos de Ceará-Mirim que a gente estava fazendo no espetáculo. Fora, já estava guardando os tambores. Eu olhei e digo, opa, né? Conseguimos, né? Quer dizer, quando passa o Folia de Rua, a gente vai pontuando aqui. Isso é fantástico, né? Porque vai começando a pontuar, vai começando a deixar para nós aqui uma nova linguagem, uma força hereditária que a gente traz dentro dos nossos tambores. Cada pessoa que faz parte do grupo tem sua importância. E quando ele começa a aprender, quando ele chega no grupo, assim como eu cheguei, eu vou falar de mim como referência, eu cheguei sem saber nada, nem conhecia um instrumento, não sabia tocar, não sabia nada. É bem prático quando as pessoas pegam um tambor, aí já diz, é um alfaia, né? Já remete logo para Pernambuco. A gente trabalhou essa história de tirou os alfaias do grupo, porque começamos com os tambores estilo maracatu. Então trouxemos os tambores para a linguagem dos índios no carnaval de Natal, né, que é um tambor diferente dos tambores de Pernambuco. Então trouxemos essa linguagem dos índios do carnaval de Natal para os nossos tambores, e hoje o grande objetivo é a formação dessa escola. A gente precisa urgente ter uma escola de ritmos e cultura popular do Rio Grande do Norte, para que amanhã nossas crianças saibam que existe cultura popular do Rio Grande do Norte. E aí hoje eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa que faço parte do grupo, ainda estou em constante aprendizagem dentro da percussão, né, porque a gente está sempre em constante aprendizado, mas eu sei da importância que eu tenho para o grupo, eu sei que também eu sou a multiplicadora desses conceitos e ensinamentos que o grupo traz para a gente. Cada local tem sua característica. Por exemplo, quando a gente está na escola municipal, a gente começou um projeto com os guris da Escola Municipal Vera Lúcia, e era gurizada, né? Pegava os guris no contraturno, trazia eles, né? Porque quando a gente trabalha em escola, é bem interessante que se fala, não, estamos tirando o menino da droga. Nada, ninguém está tirando ninguém da droga, porque a droga é outra coisa, é outro papo, né? Que a gente não prega isso para as pessoas. Na realidade, nós estamos levando cultura para que ele saia dessa falta de conhecimento como um todo. Esse é o nosso trabalho na sala de aula. Eu levei para as crianças, foi na época da cultura do folclore, que a gente vê muito folclore dentro das escolas, um folclore que não traz a nossa cultura realmente, não traz nossas expressões populares, traz de outros estados, mas o fortalecimento a gente não vê. Então, o que foi que eu sugeri na escola que eu trabalhei? Eu vou trabalhar com os caboclinhos. Então, eu fiz todo um processo histórico, levei vídeo e montei um grupo de dança na escola para se apresentar na feira da escola, mas ele tinha um fundamento.
O grupo ficou tão bem formado, no sentido de sustentado mesmo, que a escola investiu no grupo, o Folia de Rua também investiu, e essas crianças se apresentaram junto com o Folia de Rua no Teatro Alberto Maranhão. No decorrer da caminhada, nós também recebemos, via Teatro Alberto Maranhão, houve uma inscrição para um edital de um festival. Então nós nos inscrevemos com um edital, nesse edital, para participar como Grupo Folia de Rua Potiguar. Logo no começo, nós participamos da FIARTE e fomos, por 2 anos tivemos o prêmio primeiro e segundo lugar na FIARTE. Isso foi um pontapé maravilhoso, né? Porque a gente está chegando e daqui a pouco pega um prêmio, foi maravilhoso. Um exemplo que eu posso dar dessa fusão Folia de Rua e Lucélia, né, que é pedagoga, foi no Teatro Alberto Maranhão, acho que já foi colocado um prêmio que nós recebemos. E recebemos um prêmio especial do júri por estarmos apresentando um trabalho de cultura popular dentro de um festival de teatro. Aquilo ali também foi um momento bem bacana para nós, deu um fortalecimento perfeito para o grupo. Então foi o resultado, e elas se sentiam importantes no sentido de representarem a escola e ao mesmo tempo estarem representando o Folia de Rua. E um detalhe que eu achei fantástico, que eu faço até hoje, que eu acho importantíssimo, essas crianças se transformarem em multiplicadoras e fortalecedoras da nossa cultura. Quando a gente trabalha a gurizada, é solo fértil. Eu costumo dizer, quando eu levo Folia de Rua para as escolas, para encontro que tem a gurizada, eu fico muito feliz porque vamos falar sobre, por exemplo, quando você ensina para um guri que ele não jogue o papel no chão, ele nunca mais vai jogar o papel no chão. Ele está educado para o resto da vida dele, ele não mais jogar o papel no chão, e ele ainda multiplica. Ele chega para o pai dele e diz: olha, pai, eu estava jogando papel no chão, mãe e tal. Quer dizer, é uma multiplicação. Quando você trabalha a cultura popular num guri, para o resto da vida ele vai saber que aquilo ali está formado. Então, quando a gente trabalha com a gurizada, é uma felicidade grande. Então, quando alguém falava, mas o que é isso que você está fazendo? Não, isso aqui é cultura popular do Rio Grande do Norte, isso é caboclinho, dança dos índios. Então, assim, era muito bonito ver o que elas falavam e como elas defendiam as nossas tradições, que é esse o papel da escola, né? Por incrível que pareça, nós temos os índios. A abertura do Carnaval de Natal é feita pelos índios das Rocas, os índios que vêm de outros bairros e fazem um cortejo ali no Carnaval de Natal. Aquilo, para mim, é o mais marcante do Carnaval Potiguar. Saiu daquilo ali, eu não vejo outra linguagem de Carnaval Potiguar dentro do Carnaval de Natal. Eu levo para minha sala de aula os conhecimentos que eu adquiro no Folia de Rua, porque ao mesmo tempo que eu tenho que estudar minhas referências pedagógicas e ações pedagógicas na minha sala de aula, eu preciso estudar os elementos da cultura potiguar para fundir com as minhas ações pedagógicas, porque eu não tenho como a gente trabalhar a prática sem a teoria, então eu tenho que fundir as duas coisas. Então, quando eu faço isso, eu levo para minha sala a prática, a referência e também a prática da cultura potiguar. A importância do aluno num trabalho como esse é fantástica, porque se joga muito na mão de Jorge Negão. Ah, Jorge Negão é o cara porque fez o grupo Folia de Rua. O que seria Jorge Negão sem o aluno que toca o tambor? Ou o aluno que fica embaixo do boi? Ou o aluno que fica embaixo do jaraguá? Então, esses alunos, eu bato palma para eles, porque são eles que nesses últimos 20 anos levam Folia de Rua para onde ele foi. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos eles.